somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Querido Deus e amado Pai, somente crer, Senhor, e tudo é possível. Somente crer e a doença vai embora. Somente crer e a opressão vai embora. Somente crer e as maravilhas podem acontecerem, Pai. Então, como Pedro disse, nós também dizemos, Senhor, acrescente a nossa fé, Pai, para que o Teu sobrenatural aconteça nesta noite, Senhor. Tanto neste lugar, como em nossos corações, em nossas vidas e em nossos lares, Pai. Toma este ambiente em Tuas mãos e cada coração que entrou para dentro, talvez alguns com problemas, com dificuldades em seus lares saíram, mas deixamos tudo lá fora, Pai. Toda a pressão do inimigo nós queremos expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada coração, em cada vida, e que possamos sair daqui ricamente abençoados, Pai, pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas debilidades, Senhor, e tenhas misericórdia de nós, pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Boa noite a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Aproveitando vocês que estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 5, versículo 34. Ontem nós estivemos ali em Paulo Bento, ministrando a ceia com os irmãos, depois fomos a Constantina, e foi na mesma linha. E se Deus nos der graça, esta noite também queremos levar na mesma linha. Eu estava meditando sobre o livro de Atos esta semana, eu reli o livro, mas teve um capítulo e um versículo que me impactou, e eu quero meditar com vocês, enquanto nós estamos aqui, eu creio que Deus vai nos abençoar. Você crê que Deus vai te abençoar? Amém. Você sabe que quando nós criamos expectativa, Deus sempre supera as nossas expectativas, né? Porque Ele é mais, sempre mais. Levantando-se, porém, no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis a fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. 2 versículos que me impactaram foi esse, o 40 e o 41.
e concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se. Que coisa, né? Se vocês mantêm suas Bíblias abertas só um pouquinho, olha o que eles fizeram. Tendo chamado, verso 40, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, surraram eles, judiaram deles, e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido julgados de sofrer a afronta pelo nome de Jesus. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a palavra. Podei-vos assentar, irmãos? Você crê que a palavra de Deus, ela é maravilhosa? Que quanto mais você medita na palavra de Deus, mais Deus te abençoa de uma forma extraordinária? Quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui têm problemas, dificuldades? Deixa eu levantar minha mão. Eu tenho bastante problemas. Tenho bastante dificuldades. Quantos aqui vêm lutando para vencer esses problemas? Amém, glória a Deus. Dá para ver que vocês são perseverantes, né? Porque faz muitos anos que estamos lutando, não faz, irmãos? Faz muitos anos? Se eu perguntasse aqui quem não tem problema, eu acho que ninguém levantaria a mão, né? Alguém aí não tem problema? É difícil, todos nós temos problema. Agora, eu estava meditando isso aqui, irmãos, eu não sei se vai impactar vocês como me impactou, mas se você buscar um pouquinho atrás desses versículos e capítulos, você vai ver que os apóstolos, eles estavam ali pregando as boas novas, e eles estavam em tal empolgação, porque eles acabaram de receber um poder, eles acabaram de receber uma unção, eles acabaram de receber uma virtude do céu, e aquela virtude, aquele poder, aquele espírito do qual eles tinham recebido, era o que Jesus tinha falado a eles em São João capítulo 16, verso 12, quando Jesus ainda estava com eles conversando. Aí eu penso que Deus estava ali, Jesus estava ali, e os discípulos ao seu redor, porque Jesus era rodeado dos seus discípulos, ele era o mestre, né? E os seus discípulos sempre estavam ali para ouvi-lo ele falar, ouvi-lo ele pregar, aquelas palavras inefáveis que saíam da sua boca, aquilo só não enchia os ouvidos, mas enchia o coração daqueles discípulos, e ele disse: amados, meus filhinhos, olha aqui quão amoroso Jesus era. Ele disse: meus filhinhos, eu tenho muito o que vos falar, eu poderia falar muita coisa para vocês, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Por que vocês não podem suportar agora? Porque vocês ainda não têm a estrutura, porque eu ainda estou convosco, mas quando vier aquele Espírito da verdade, sim, ele vos guiará em toda a verdade. E os discípulos no momento, quem sabe, não tinham entendido, mas quando Jesus diz ali, em Lucas 24, 47, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles já captaram aquela mensagem e correram para Jerusalém, e eles disseram: vamos ficar aqui, o mestre nos mandou ficar aqui. E passaram 2 dias, passaram 3 dias, passaram 8 dias, até que chegou o 10º dia.
E quando chegou o 10º dia, eles estavam em oração, eles estavam em consagração, eles estavam em união, eles estavam em unidade, eles estavam numa só fé, eles estavam num só espírito, eles estavam num só objetivo. Então, quando eles juntaram esses objetivos, juntaram essa fé, veio um vento veemente do céu, e a Bíblia diz que encheu a casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas não para por aí. Eles começaram a gritar, eles começaram a falar em línguas, mas não eram línguas estranhas, que todos entendiam o que eles falavam. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas Ele tem paz, e Ele é um Deus de paz em todas as igrejas. Um não pode falar uma coisa e o outro falar outra, e ninguém entender. Tanto é que os que estavam de fora começaram a dizer: ei, eu estou entendendo, é a minha língua, mas não são esses homens galileus? Mas eu estou entendendo a língua do Galileu, eu estou entendendo a língua do saduceu, eu estou entendendo a língua do fariseu, e assim por diante. Todos eles compreendiam. E alguns olhavam e debochavam aquele poder, aquela unção que estava ali neles, e diziam: esses daí estão embriagados. Esses daí estão com vinho novo já em seu corpo. Mas veja que Pedro não escutou eles falando aquilo, mas aquele poder que estava em Pedro: ei, nós não estamos bêbados como algum de vocês pensa. Como é que ele sabe que nós falamos? Aquela unção, aquele Espírito estava ali, e eu creio que esse Espírito Santo está aqui nesta noite, e ele pode sim discernir o teu coração. Você crê? E quando Pedro começa a pregar e dizer: ei, isso aqui é o que Joel 2:26 fala, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos teriam sonhos, e os jovens mancebos teriam visões, e toda língua profetizará. Isso aqui está se cumprindo nos nossos dias. E aquilo ali foi uma explosão, o Pentecoste foi uma explosão para a igreja primitiva começar. E eles começaram a pregar o Evangelho, irmãos. Eu quero que você leia o livro de Atos, porque o profeta diz que o livro do Atos dos Apóstolos é livro do Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E eles começaram a pregar o Evangelho, e daqui a pouco eles chegam em uma porta formosa, e existe ali um homem aleijado. Mas só que eu quero que você observe, enquanto eles estavam pregando o Evangelho, batizando 3.000 almas, enquanto eles estavam lá pregando o Evangelho, e quase 5.000 homens aceitando o Evangelho e sendo batizados, o diabo ainda estava de braços cruzados. Ele ainda não tinha feito nada, ele ainda estava quietinho. Mas daqui a pouco, quando Pedro e João chegam na porta formosa, e vê um homem que já há 40 anos ou 37 anos, estava ali aleijado, estava ali sem condições de caminhar, o que acontece com ele? Ei, dá uma esmola, ei, dá uma moeda. Eu disse aqui quarta-feira, uma quarta-feira dessas, muitas vezes nós estamos pedindo esmola para Deus, mas Deus não quer nos dar esmola. Muitas vezes nós queremos pedir moeda, Deus não quer dar moeda, Deus quer dar uma alma saudável. Pedro olhou para ele, João olhou para ele, fixaram os olhos e disseram: olha, nós não temos o que você está pedindo, mas nós recebemos algo ali atrás, nós recebemos uma unção ali atrás, nós recebemos um poder ali atrás, e o que nós temos nós queremos te dar. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem levantou. Mas aí sim, quando eles curaram aquele homem em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás levantou do seu pequeno trono, se é que ele tem um trono. Ele quer ter um trono, ele quer ser igual a Deus. Ele levantou e começou a perseguir os cristãos. A partir de ali ele começou a perseguir os apóstolos. A partir da cura desse homem, porque ele pensou: se eles começarem a curar os enfermos, aonde eu vou trabalhar? Em que corpo eu vou trabalhar? Se eles tirarem a lepra, onde eu vou colocar a lepra? Se eles tirarem a depressão, onde eu vou colocar a depressão? Se eles tirarem a enfermidade, onde eu vou colocar a enfermidade? Ele se levantou e começou a ficar irado. E então, quando ele começou a ficar brabo, ele começou a usar os fariseus, começou a usar os saduceus e começou a prender os apóstolos.
Mas olha, o diabo pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não tira o poder que está dentro de nós. Colocou Pedro e João na prisão, e Deus desce com o seu Espírito, com a sua unção, na igreja primitiva. E sabe o que eles fazem? Eles se ajoelham e começam a orar. Oh Senhor Deus, Tu conheces nossos corações. Oh Senhor Deus, nós estamos sendo sinceros para contigo, porém os teus servos estão na prisão. Sabe o que acontece? Deus manda um anjo lá na prisão. E os apóstolos estavam presos lá, Pedro, João estavam presos lá. Mas daqui a pouco aquela prisão começa a se abrir sozinha, o cadeado começa a abrir sozinho, a corrente começa a cair no chão. Sabe o que era? Era aqueles homens de Deus orando, aquelas mulheres de Deus orando para libertar aqueles 2 homens que estavam presos. Mas não parou aí a perseguição, não parou aí, o diabo começou a insistir. E sabe o que aconteceu? Eles saíram da prisão e foram para lá na frente do Sinédrio. Logo, logo vocês vão saber. E eles chegaram lá na frente da capela, chegaram lá na frente da igreja e começaram a pregar o evangelho. Olha ali um pouquinho no capítulo anterior para ver se um anjo não foi lá e libertou Pedro e João. Olha, Pedro estava lá, ele estava lá na cadeia, quem sabe assim, ó. E agora, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Daqui a pouco um anjo aparece para Pedro. Só me segue, Pedro. Você vai ver que a Bíblia diz que Pedro achou que era uma visão aquilo. Pedro achou que era apenas que ele tinha entrado em uma visão, mas não era uma visão. E aquele anjo começou a passar pelas portas, e a Bíblia diz que os portões se abriam sozinho, e Pedro passava, e chegava em uma outra porta, aquela porta se abria, e Pedro passava, e o anjo dizia, vem, vem, e Pedro, quem sabe, meio, o que está acontecendo, até que Pedro chega em uma certa rua, e ele disse, realmente era o anjo do Senhor que estava comigo, estava me libertando. Aleluias! Depois que Pedro sai dali, ele vai lá e conta aquelas boas novas para os seus discípulos, para os seus amigos, para os seus irmãos, e eles vão lá na frente da porta da igreja, lá dos fariseus, que tinham prendido ele. Que coragem, irmãos! Que ousadia! Hoje, se a política vier aqui prender fechar nossa igreja, é capaz de nós se acanhar e nunca mais aparecer na igreja, mas Pedro e João não, eles foram lá na capela deles. Aí o fariseu que mandou, o saduceu, o mestre da lei, o sacerdote mandou prender Pedro, disse, vai lá buscar aqueles homens, vai desprender eles lá, vai libertar eles. Chega lá, a cadeia tudo fechadinha, com os cadeados tudo fechadinho, ninguém dentro da prisão, volta correndo lá dizer, ei, não tem ninguém lá, está vazia a cadeia, a prisão está vazia. Daqui a pouco chega outro mensageiro e diz, ei, os homens que vocês prenderam ontem estão pregando lá na frente da igreja de vocês. Não era isso aí que vocês prenderam? Olha eles pregando lá agora. E assim de gente escutando eles. E assim de irmãos escutando ele. E eles ali pregando o evangelho, curando os enfermos, e os pecadores se arrependendo e sendo salvos. E daqui a pouco vão lá e pegam eles 2 e mandam açoitar. O que nós falamos para vocês? Nós falamos que você está pregando o nome de Jesus aí. E vocês são teimosos por quê? Quer saber? Chama um soldado lá. Chama um soldado. Eu quero que vocês dêem uma chibatada nesses camaradas aí. Vamos surar eles. Matem com toda a força que vocês puderem. E eles foram lá e Sabe o que aconteceu? Vamos fazer um pequeno quadro agora, irmãos. Vamos entrar nessa cena aqui. Pedro e João, eu penso que eles estavam com as costas tudo listrada. Vergões altos, sangue, transpassando as suas camisas. Em suas costas,
cheio de vergões, cheio de marcas. Mas aqui diz que eles saíram regozijando. A Bíblia diz que eles saíram alegres. Ai, Pedro quase que nem conseguia caminhar assim. Ai, João, tu viu? Glória a Deus, João. Aleluias, Pedro. Sacerdote olhando para eles, mas esses camaradas não acabaram de ser surados? Olha as costas deles, saindo sangue, olha os vergões nas costas dele, e eles ainda estão glorificando. O que é isso? Não dá para entender o que esses homens têm. Eles não sabiam que dentro de Pedro, dentro de João, havia um poder escondido dentro deles. E Pedro sai dizendo: glória a Deus, João, aleluias, nós fomos achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pedro, você se lembra quando o mestre estava conosco, que ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Oh Pedro, você lembra que Jesus, quando estava com nós, ele disse assim: vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer angústia, vocês vão sofrer muito por causa do meu nome. E Pedro diz: glória a Deus, eu estou sofrendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, tem que haver um poder escondido dentro de nós, irmão. Tem que haver um poder escondido dentro da noiva. Tem que haver um poder dentro de nós que faz nós vir mesmo com os problemas. Aí eu pergunto para você: não tem momentos que você está ali levando suiteiradas da enfermidade? Não tem momentos que você está ali levando suiteiradas dos problemas? Não tem momentos que você está ali levando chibatadas, muitas vezes com problemas, com boleto, com emprego, com dinheiro? Mas ali, você tem um segredinho. Você pode regozijar, pode glorificar. E você vai dizer: mas como que eu vou glorificar, Ariel? Como é que eu vou glorificar com essa enfermidade? Como é que eu vou glorificar com este problema? Aleluias! Obrigado, Senhor, pelo problema. Obrigado pela dificuldade. Obrigado, Senhor. A Tua palavra está se cumprindo na minha vida. A Tua palavra está se cumprindo na minha família. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a tua reação no teu problema? É bom ouvir os apóstolos dizendo: ei, glória a Deus. Mas e você quando dá um problema? Pedro, fazer só um quadro. Eu não vou mais servir a Deus. Até agora eu não fiz nada de errado, só preguei o evangelho. E olha só nossa condição. Ontem nós estávamos presos, hoje nós estamos sendo churados. Não quero mais servir a Deus. Estou cheio de problema. Parece que depois que eu aceitei a Cristo, parece que é aí que o problema aumentou. Esse poder, irmão Brando disse, tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. Tem que haver um poder escondido em nós, igreja. Um poder do qual, quando você está lá, passando aquela dificuldade, passando aquele problema, passando aquela enfermidade, aquele poder escondido dentro de você, tem que entrar em ação, na hora da oração, na hora da consagração, na hora do culto. Mesmo que os teus vizinhos olhem, mesmo que a tua vizinhança olhe, mesmo que os irmãos até próximo de você olhem e disse: eu não consigo entender por que o irmão fulano de tal consegue ir todos os cultos e olha só o problemão que ele tem. Eu não consigo entender por que ele fecha a sua empresa e vai para os cultos no sábado, vai para os cultos no domingo e vai dando glória a Deus. Olha o que aconteceu com ele semana passada, olha o que aconteceu com ela semana passada, e ele está lá, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, ele está lá dizendo: glória a Deus, glória a Deus.
Às vezes ele vai no médico, olha, os exames diz você só tem 3 dias de vida. E ele começa, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, o Deus que eu creio é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ninguém vai nos entender, irmão, ninguém vai te entender. Por que você é feliz mesmo com os problemas? Ou alguém te entende? Ninguém te entende. Há um poder escondido dentro de você, há um poder escondido dentro de cada um de nós, irmão, que nós temos lá em casa, nós temos lá na rua. Chega o sábado, de tarde você começa, ei, hoje tem culto. Eu quero adorar. Sabe por quê? O Mombrana disse, porque dentro de você tem um adorador por excelência. Tem um adorador aí dentro de você, irmão. Você está aqui não para ouvir o Ariel, não. Você está aqui para adorar a Deus, glorificar a Deus. Havia um poder escondido naqueles homens na arena. Eu não entendo isso, mas havia um poder. Quem leu a história dos mártires de John Fox? Mombrana disse que as mulheres eram cortados os seus seios e elas eram amarradas em uma estaca de pé. Enquanto o sangue dos seus seios ia caindo, elas iam cantando sublime amor, amor de Deus, quão insondáveis. E Nero estava lá dizendo, mas o que está acontecendo com essa gente? O que está acontecendo com essas mulheres? Nós acabaram de tirar os filhos de seus ventres, nós acabaram de tirar os seus seios, e elas estão cantando. Não era elas, era o poder dentro delas. Não é você que vem nos dias de culto mesmo com problema, é o poder escondido dentro de você. E esse poder vai te impulsionar para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Havia um poder escondido quando aqueles homens eram amarrados nas estacas daquelas caldeiras, aonde o vapor quente subia. Sabe o que eles faziam, irmão Mateus? Eles amarravam aqueles homens abraçados nos canos da caldeira. Quem sabe o que é caldeira, irmão? É onde ele está com fogo, para dar pressão, só que aquela pressão só sobe com fogo, porque o fogo faz pressão, é assim, né? Só que para subir aquela pressão, tem uma alta temperatura, e aqueles canos que ficam ali para dar a pressão, eles esquentam, e eles amarravam aqueles homens abraçados nesses canos, e ligavam a caldeira, e iam colocando lenha lá na caldeira, e enquanto o fogo ia esquentando aos poucos, a sua pele começava a derreter por causa do calor. E sabe o que a história nos conta? Que aqueles homens abraçados, derretendo lá, suas peles saindo dos seus corpos, eles estavam lá dizendo, aleluias, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluias. A história conta que irmãos eram postos na arena, e enquanto eles iam entrando na arena, eles iam cantando hinos ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto uns ia sendo devorado, outro estava ali, oh amor de Deus. A história nos conta que enquanto eles cantavam, mulheres e homens eram sido convertidos lá na plateia. Enquanto eles estavam sendo devorados pelos leões, enquanto eles estavam sendo queimados pelas caldeiras, havia uma semente brotando lá. Eles estavam dizendo, eu quero esse Cristo que eles têm, eu quero esse Jesus que eles têm. Não é possível que eles estão louvando nesta hora. Oh, poder escondido que nós precisamos ter dentro de nós. Aquele poder escondido que você consegue perdoar o teu maior inimigo.
aquele maior inimigo que está ali, que judiou você, que fez alguma coisa para você, ou até mesmo para a sua família, mas há um poder escondido dentro da noiva, que consegue liberar perdão. Porque esse Espírito que eles receberam foi o quê? O Espírito de Cristo. Eles tinham um poder escondido dentro deles. Mesmo quando Satanás, muitas vezes, irmãos, ele vem nos atacar nos pensamentos. Ele vem nos atacar em muitos pensamentos. Ele vem dizer: ei, não vai mais. Não adianta você ir. Você não muda mais. Você não consegue mais. Não adianta, você está perdido. Satanás é um acusador, irmão. Satanás é um acusador, irmã. Mas sabe, dentro de você existe um poder que diz: eu vou lá. Tem uma voz que diz: ei. Tem uma voz que diz aqui, ou não diz, irmão? Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Satanás está ali dizendo: não, você pecou, você errou, você fez tudo que não prestava, e agora está aí de joelhos orando no culto de oração, mas há uma voz lá dentro de cada um dizendo: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. E Satanás está de um lado dizendo: você está perdido, você foi condenado, você tem pecado. Mas Jesus está do outro lado dizendo: eu venci o mundo por você, eu dei minha vida por você, eu morri por você, você é mais do que vencedor. Quantos anos, irmãos, dessa mensagem, quantas batalhas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas decepções, mas há um poder dentro de você, há um poder escondido aí dentro, que fez você caminhar toda essa caminhada, que fez você chegar até aqui, e não como um derrotado, mas como um vitorioso na presença de Deus. Foi esse poder que trouxe você, foi esse poder que trouxe você, foi esse poder que guiou você. Mesmo em momentos quando você parece que está sozinho, não parece, irmão? Parece que você dobra o teu joelho e Deus não está te ouvindo. Parece que você dobra os teus joelhos e parece que Deus está longe de você. Parece que você não está sendo ouvido. E você vem, ora, você levanta na madrugada e ora, você vai, toda hora você está orando, você está lá no teu trabalho, você está orando, você está lá na rua, você está orando, você está todo momento orando, e parece que Deus não está te ouvindo. Mas sabe o que acontece? Vocês sabem a história daquele homem, né? Que ele subiu lá no céu e viu apenas uma pegada durante uma caminhada. Um trecho de sua caminhada, ele viu só uma pegada e ele disse: Senhor, por que que nos momentos mais difíceis tu me abandonou? Por que, Senhor, que nos momentos que eu mais precisava, eu estava caminhando sozinho, olha só tem uma pegada. E Deus volta a fita e diz: não, escuta, naqueles momentos ali, que você acha que você estava sozinho, eu estava lá. Naqueles momentos que você acha que estava orando para ninguém, eu estava ouvindo. Naqueles momentos que você acha que eu não estava naquele culto, eu estava te esperando, vendo qual perseverança você teria. Eu estava lá. Essas pegadas aqui, meu irmão, meu filho, essas são minhas. Eu, quando olhei para você e vi aquele vale da frente, e vi que você não iria conseguir passar, vi que você não teria estrutura para passar, o que que eu fiz? O que que Deus fez por você, igreja?
Tem momentos de vale que nós não iríamos passar, nem querendo. Mas Deus é um Pai. Deus é um Pai. E a Bíblia diz que se um homem, sendo mau, sabe dar boas coisas aos nossos filhos, o que você tem a dizer do nosso Deus? Ei, filho, olha aqui, ó. Naquele momento eu te peguei no colo. Eu fui te guiando. Eu fui te orientando. Eu fiz você descansar. Eu fiz você descansar na palavra. Eu fiz você ir nos cultos. Eu fiz você orar. Aquelas pegadas não são suas. Aquelas pegadas são minhas. Você não iria suportar aqueles espinhos da estrada. Eu suportei aqueles espinhos. E se ele pudesse mostrar os seus pés, ele mostraria os seus pés sangrando. E você diria, mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? Espera. Nós temos que descansar em Deus, igreja. Nós temos que ter fé em Deus. O que Deus pede de nós não é religião. O que Deus pede de nós não é só bater cartão na igreja. O que Deus pede de nós, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer é acreditar, é confiar. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não venço, mas Ele vence. Ei, aleluia! Deixa esse poder escondido aí que está dentro de você se manifestar na hora suprema, para a hora suprema. Você precisa confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais em Deus. Nós precisamos, como noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos confiar mais em Deus. Deixa esse poder se liberar de você. Deixa ele ser manifestado. Regozijo na hora da dor. Paulo disse, eu não tenho nada de mais precioso. Olha aqui o que ele diz no Atos 20, 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa. O que nós temos de precioso nessa vida, irmão? Vamos ser sinceros uns com os outros. É tua casa. Vai ficar aqui, vai perecer, vai apodrecer, vai desmoronar, se a besta não tomar ela. O que você tem de mais precioso é o teu carro, vai enferrujar, vai quebrar, o motor vai fundir. Ainda vai ficar na estrada. O que você tem de mais precioso é o teu corpo. Então você tem que cuidar, e eu concordo com isso, tem que cuidar do templo do Senhor. Mas isto, irmão, vai ser transformado um dia. Por mais bem que você cuida desse corpo, isso vai ter que ser transformado um dia. Vamos olhar ao nosso âmbito geral. Nós não temos nada de precioso nesta vida. Nada. O que nós temos de mais precioso, igreja, é esse poder escondido. É esse Espírito Santo que está intercedendo por nós. Hoje, essa igreja devia estar com os banquinhos todos cheios. As quartas-feiras deveria estar cheio. De pessoas clamando, de pessoas buscando, de pessoas orando, de pessoas clamando a Deus, de verdadeiros cristãos prostrados nesse altar. O que você tem de mais precioso?
Por isso que quando a luta vem, a dificuldade vem, nós não conseguimos regozijar. Nós não conseguimos louvar. Porque nós precisamos deste poder. Já houve pessoas que chegou para mim e disse: ei, eu não sou cristão só porque estou na igreja. E eu disse: isso é verdade. Você não é cristão só porque ocupa um banco na igreja. Isso é verdade. E você não é salvo só porque vive em todos os cultos na igreja. Mas o irmão Branham respondeu uma certa vez um homem também assim: que um verdadeiro cristão, que um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, os seus dias de culto, ele vai ocupar o seu lugarzinho. Ele vai vir. Ah, mas hoje eu estou cansado. Ah, mas hoje eu estou isso. Mas ele vem, irmão. E tem dias que a pessoa que chega cansado vem e diz: ó Senhor, eu não tenho palavras. E daqui a pouco você começa a entrar no espírito da oração. E daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar contigo e você não fala mais com o Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo falando contigo. E você chega cansado. E você sai dizendo: ah, eu não quero perder mais nenhuma quarta-feira. Eu não quero perder mais nenhum cultinho de oração. Que hoje está sendo chamado de cultinho, né? De oração. Quando o irmão Branham disse que é o culto mais principal da semana. E Deus ali, em expectativa: hoje meu filho vai vir. Hoje ele vai vir falar comigo. Você pensa num pai alegre? O filho chegando em casa para falar com ele? Porque tem ele como uma pessoa mais especial? Como Deus fica, irmão, esperando nós. Quando nós colocamos ele no patamar mais especial da nossa vida. Mais importante da nossa vida. Eu perguntaria para os pais nesta noite: o que você não faria pelos teus filhos? O que você não faria pelos teus filhos? Irmãos, se tivesse que colocar a minha vida a risco por causa dos meus filhos, eu colocaria. Por amor a eles. Mas Cristo já fez isso por nós. Ele já morreu por nós. Isso é uma prova que Ele nos ama, igreja. Por isso que nós temos que regozijar na hora da tribulação, regozijar na hora da angústia. Que poder escondido tinha Pedro, que quando disseram: nós vamos te crucificar, ele disse: não, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre. Em nada temos de precioso ou consideramos precioso na nossa vida, irmãos. Nada. Poderia se tornar uma reflexão esta noite sobre o que Deus te deu, sobre quem você é hoje, quem você era no passado e hoje quem você é. Olha o que Deus fez com você. Eu posso dizer por mim mesmo: se Deus não tivesse suas mãos de misericórdia estendidas sobre a minha vida, eu nem sei se estaria vivo. Quem sabe numa sarjeta, quem sabe em algum lugar no mundo, mendigando pão. Nós esquecemos de reconhecer quem é Deus. Estamos reconhecendo homens com palavras bonitas, estamos reconhecendo igrejas bonitas, estamos reconhecendo sistemas e estamos esquecendo de reconhecer quem é Deus.
Se tem alguém que deve ser adorado neste lugar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem recebe a honra maior do que Deus. Se esse homem se achar que recebe a glória e a honra de Deus, ele já é um perdido. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Olha o que Ele é para nós, irmãos. Foi cantado aqui, Ele é meu amigo. Nas horas em que nós não temos amigo. Ele é nosso Pai quando nós não podemos confiar no Pai. Ele é nosso irmão quando nós não temos irmão. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu Pai. Tem que haver um poder escondido em nós. Sansão, com aquele poder escondido dentro dele, quando aquele leão se manifestou e roubou a sua ovelha, o que ele fez? Aquele poder se manifestou dentro dele, e ele correu lá, pegou a sua ovelha e matou o leão. Ou melhor, Davi. E o próprio Sansão também enfrentou um leão, matou o leão, e depois comeu mel lá na boca do leão. Quantos leões nós matemos já até agora? E depois nós desfrutamos do mel. É verdade, irmão. Quantos ursos, meu irmão, já matemos? E hoje, irmãos, estamos desfrutando das bênçãos. Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é esse que está em você. Maior é esse que está em nós do que aquele que está no mundo. Policarpo, quem conheceu Policarpo na história de John Fox, também conta o livro dos mártires. Conta que Policarpo, quando ele foi para o Marte, sabe o que aconteceu? Ele pediu que dessem a oportunidade de ele orar. 2 horas. Sabem disso? Antes dele morrer, deram essa oportunidade para ele orar. E ele começou a orar. E ele orou pelo governador. Quem era o governador? Quem estava perseguindo ele. Ele orou pelo Estado, ele orou pela política, ele orou pela religião, ele orou por todos os seus irmãos e os soldados ali esperando ele orar. Pronto para amarrar ele, pronto com a espada para furar ele. E ele se vira e diz: Senhor, eu quero que esses homens tenham uma experiência contigo, Senhor. Eu quero que eles sejam abençoados. Meu Deus, quem ia matar eles? Quem ia prender eles na fogueira? E ele estava orando por aqueles. E a história conta, isso é verídico, irmãos. Não é historinha feita de homem, não, isso aconteceu. E quando colocaram ele, ele pediu: não quero que vocês me amarem. O que um homem ir para a fogueira sem amarrar? A primeira chama ele vai sair. Atenderam o pedido dele também. Acenderam a fogueira. E a história conta que o fogo se desviava dele. Alguém já leu aí nas 7 eras? Mombrana fala sobre essa história. E eu fui buscar na história. E é verdade, o fogo se afastava dele. E o fogo não queimava ele. Porque havia um poder dentro dele que não deixava o fogo queimar. Aleluias! Há um poder em você que não deixa você desistir. Há um poder em você que não deixa você ficar parado.
Há um poder nesta igreja, há um poder em você, irmão, irmã, há um poder em você. Há um poder em você, irmã Judite. Há um poder em nós. E como não conseguiram queimar ele, o soldado vai lá, pega uma espada ou uma lança e fura ao lado dele. E a história conta que saiu água e apagava o fogo. Apagava o fogo, apagava a chama. E todos que estavam presentes viram o espírito dele sair como uma pomba. E teve muitos que ali estavam que foram convertidos na morte de Policarpo. Há um poder dentro de nós, igreja. Que não... Há um poder dentro de você, igreja, que não deixa o diabo te acidentar. Não deixa você morrer, irmão, num acidente. Há um poder dentro de você que não deixa você morrer numa sala de cirurgia. Há um poder dentro de você que não deixa você perecer, porque é Deus em você. Há um poder em nós. Há um poder em você que faz você adorar. Há um poder em você que faz você louvar. Mesmo arrebentado, mesmo judiado, mesmo muitas vezes sem força. Mas você está aqui. Aí você chega no espelho e se olha e diz: ei, eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque ele me salvou. Não entendo porque ele me amou. E Deus está lá olhando para você: eu entendo. Você é joia preciosa. O diabo quer te jogar fora, irmão. O diabo quer te jogar fora, jovem. Mas Deus te ama. Deus quer preservar a tua vida, quer preservar a tua alma. Se você soubesse o valor que você tem, se você soubesse o valor que a tua alma tem, a Bíblia diz que vale mais. Ela não diz a quantidade, ela diz que vale mais do que 10.000 mundos cheios de prata e ouro. Você sabe quanto você vale? Sabe quanto você vale? Se você soubesse o valor que Deus vê em você, se você soubesse o valor que Deus vê em cada um de nós, irmãos, você jamais jogaria esta vida por prazeres banais. Você jamais jogaria a tua vida por prazeres do mundo. Jovens, se você soubesse, se Deus abrisse um leque agora e você pudesse ver o valor que Ele deu a você, você nunca colocaria aquele cigarro na sua boca, você nunca colocaria aquela cerveja na sua boca, você nunca fornicaria, porque você iria preservar esse valor dentro de você. Você tem um valor. E esse valor não foi pago com dinheiro, nem ouro, nem prata. Foi algo muito mais precioso, que foi o sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para salvar a mim, para salvar a você, para salvar uma noiva.
Há um poder escondido dentro de nós, irmãos. Se coloquem de pé. Enquanto o teclado sola um hino. Talvez eu não consiga me expressar do jeito que eu queria, mas eu sei que Deus falou. Com alguém Deus sempre fala. Disse o irmão Branda, talvez se reúna 500 pessoas e Deus irá falar apenas para uma pessoa. E se Deus falou para essa uma pessoa, isso já é o suficiente. Há um poder em você, igreja. Há um poder em você, jovem, que consegue vencer essas tentações. Há um poder em você, jovem, moça, rapaz, casais, que consegue vencer, que vence por você. Há um poder em você, pai, há um poder em você, mãe, que consegue vencer. Há um poder em você, igreja, que consegue vencer. Há um poder em você, irmão, há um poder em você, irmã, que consegue perdoar. Mas Senhor, Ele que começou, ela que começou, ela que fez, Ele que fez. Irmãos, se Deus fosse olhar para isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Estevão estava sendo apedrejado, pedras na sua face, abrindo o seu rosto, o seu crânio estava sendo aberto por causa das pedradas. Atos capítulo 7. Ele estava sendo apedrejado de tal maneira que ele poderia olhar para aqueles homens e dizer: ei, Senhor, homens pecadores estão me apedrejando, não merecem a tua graça. Eu tenho me posicionado e agora estou sendo apedrejado. Mas sabe o que Estevão disse? Minutos antes da sua morte, quem aí já levou uma pedrada? Sabe o quanto dói? Agora eu vou mudar. Essa pedrada pode ser uma palavra proferida a teu respeito. Dói, abre cicatrizes, abre feridas. Mas sabe o que Estevão disse? Oh Senhor Jesus, não impute esse pecado a eles. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos o clímax, nós não conseguimos o ápice, nós não conseguimos a presença, porque ainda precisamos liberar este poder. Porque esse poder ainda precisa entrar em ação. Eu não me importo do quão diferente nós somos um do outro. Quantas ideias diferentes temos um do outro. Eu não me importo com isso. Desde que eu e você sejamos nascidos de novo, e sejamos cristãos, e não só isso, irmãos. Isso é o que importa. Quanto mais você fica com uma pessoa, mais defeito você enxerga nela. Mas e por que nós não paramos de olhar os defeitos a partir de hoje e começamos a olhar as nossas qualidades? Comece a enxergar as qualidades na tua esposa, comece a enxergar as qualidades no teu esposo, comece a enxergar as qualidades no teu irmão, na tua irmã. E chegará em um determinado ponto que você verá mais qualidades do que defeitos. Isso é poder escondido.
Isso é amar quando não é amado. Isso é sorrir com os que sorrem. Isso é chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Quando um está triste, todos estamos tristes. Quando um se abate, todos nós se abatemos. Mas quando um está alegre, irmãos, todos nós estamos alegres. Você pode fazer a tua oração se você quiser. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu dei o meu melhor, Senhor, nesta noite. Fiz o que pude, Senhor. E esse é o meu máximo, Pai. Pode continuar orando, irmãos. Enquanto o solo ainda continua tocando. Cadê o irmão Lucas? Irmão Lucas Johan. Ele está aí? Chama ele aí. Pegue sua esposa, irmão Lucas, e vem aqui, eu quero orar por vocês. Você mantenha os teus olhos fechados, levante sua mão, vamos orar.
Irmã Vanessa Rojeski pede oração em seu favor. Irmã Emília pede oração em seu favor e de sua família. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Por tudo que tens feito por nós. Tu és bom o tempo todo, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito. E aqui estão estes pedidos de oração. Oramos a Ti, Senhor, que se for cura, libertação, Tu tens para alcançar, Senhor. Alcance a cada um conforme a necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa cada um, Senhor, que veio. Honramos a presença de cada um. E Tu falastes com quem queria falar, Senhor. Te agradecemos mais uma vez e nos dê uma boa semana de trabalho, em nossos afazeres, em nossos lares, que possamos mudar a atmosfera, Pai, e realmente reconhecer o tempo em que estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmã Liliane testemunha que no encontro de jejum dos pastores, ela teve muitas vitórias em sua família e está muito agradecida. Irmão Rafael testemunha sobre a irmã que foi comentado no grupo, que é de Minas Gerais e ficou em coma na UTI por dias. E pela graça de Deus, as orações, ontem foi o casamento dela. Deixo o agradecimento do pastor Gismar, pai da irmã, a todos os irmãos que oraram por ela. Que Deus, nosso Deus é maravilhoso, né? Ele trabalha de maneira sobrenatural. E é nesse Deus que nós cremos. Vamos orar pelo irmão José Nilson. Tem mais alguém que deseja oração, irmãos? Quer fazer conhecido o teu pedido no levantar da sua mão? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós oramos agora, neste momento, intercedendo pelo nosso irmão José Nilson, que está ali, ó Deus, com esta enfermidade, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e expulsamos esta enfermidade do corpo do nosso irmão, e que ele seja liberto a partir de agora, e que cada um que levantou as suas mãos, ó Deus, representando uma necessidade, atende, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ouvir testemunhos como ouvimos agora, Pai, de que o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, tenham todos uma boa semana de trabalho, seus afazeres, seus lares, e vão em paz. Shalom a todos, no nome de Jesus.